Então, vamos começar falando sobre a transformação de energia. O que é essa transformação de energia? É um processo que um tipo de energia forma outro tipo de energia, né? Então, vai ter uma mudança de uma forma para outra. Nós já falamos um pouco sobre isso. Por exemplo, quando eu ligo meu eletrodoméstico, meu liquidificador na tomada, ele vai utilizar a energia elétrica, transformando ela numa energia de movimento. Movimento ali que as hélices vão fazer e vão triturar os alimentos ali dentro do meu liquidificador. Então, é um processo de mudança de energia elétrica para energia mecânica, energia cinética, energia de movimento, tá certo? E isso acontece no dia a dia, não só com os aparelhos eletrônicos. Isso acontece no dia a dia com o nosso corpo, por exemplo. Então, nosso corpo utiliza o quê? Os alimentos como fonte de energia. Então, o alimento vai possuir o que a gente chama de energia química. Então, no alimento existem várias ligações químicas que, ao serem quebradas, produz uma energia que nosso corpo utiliza para se movimentar, né? O coração usa para bater, o pulmão usa para respirar, porque isso aí tudo são movimentos que a gente chama de involuntário. Ninguém pensa no que está fazendo quando está fazendo esse tipo de movimento. Por exemplo, você consegue fazer seu coração parar de bater? Se você fizer isso, você vai morrer. Então, é um movimento involuntário que é feito através do consumo de energia que foi transformada dos alimentos. Então, os alimentos têm uma energia química, nosso corpo transforma ela em energia mecânica ou energia cinética, tá bom? Outro exemplo que tem aí é um motor de um veículo, né? Que vai converter também energia química do combustível, do etanol, da gasolina, do óleo diesel, do querosene, tudo isso em energia de movimento do motor. O motor que faz o carro andar, o avião voar, né? Então, vai ter uma transformação de energia, tá? Essa energia, muitas vezes ela não está disponível aí de qualquer forma, não. Por exemplo, o alimento. A planta ela vai fazer a transformação da energia do som em energia química. O meu liquidificador que vai utilizar energia elétrica. De onde que veio essa energia elétrica? Essa energia elétrica ela teve que ser produzida, tá certo? Ela teve que ser produzida. Mas qualquer tipo de transformação de energia, qualquer que seja ela vai perder parte dessa energia no processo. Perde parte dessa energia para o meio ambiente, tá certo? Então, um liquidificador que está ligado na tomada, que está usando energia elétrica, ele não está aproveitando 100% dessa energia, não. Parte dessa energia ela pode ser perdida na forma de calor, na forma de qualquer outra forma, tá? Então, como resultado da perda dessa transformação de energia, nenhuma máquina é 100% eficiente. Por quê? Porque ela perdeu energia. E essa energia, de onde que vem? Então, a maior parte da energia elétrica brasileira, ela vem de usinas hidrelétricas, né? A maior parte. Não vai ser toda a energia, porque a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, a gente tem energia de maremotriz e a gente tem energia de termoelétricas, tá? Mas no Brasil, a maior parte da energia elétrica produzida, ela vem de hidrelétricas, tudo bem? Então, aqui você tem a imagem de um funcionamento de uma hidrelétrica. Você também tem uma imagem bem semelhante a essa na página 46 do seu livro, tá certo? Então, o que a gente pode ver aqui nessa imagem? A gente pode ver aqui, ó, que precisa de um reservatório de água, né?
Precisamos de um reservatório de água com quantidade muito grande de água. Para essa água ficar aqui nesse reservatório, tem que ser construído essa estrutura aqui, que a gente chama de represa, tá? Essa represa vai represar a água de um rio, geralmente de uma água corrente, né? E ela vai liberando, só um minutinho, achar minha setinha. Ela vai liberando aqui, ó, através desse duto, uma certa quantidade de água que desce aqui com uma certa pressão. Por quê? Porque é o tanto de água que quer passar por esse canal estreito. Então, ela vem aqui nesse duto com uma certa pressão. Lá aqui, quase no final do duto, nós encontramos uma máquina chamada turbina, né? Essa turbina, ela começa a girar por causa da energia cinética dessa água, tá? Esse movimento que a água faz aqui vem com uma certa força, bate na turbina e faz a turbina girar. À medida que a turbina vai girando, o que vai acontecendo? Vai tendo a transformação de energia. Então, o movimento na energia cinética, essa energia cinética do movimento da turbina, ela passa a ser transformada, né, pelo gerador para ser transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica ela é direcionada para as linhas de distribuição de energia. E a água que passou aqui, transformando energia cinética em energia elétrica, volta para o rio, tá? A energia das hidrelétricas, nós chamamos ela de renovável. Por que renovável? Porque a água passa por um ciclo no planeta. Ela vai evaporar, ela vai se condensar, ela vai se precipitar e vai cair de novo lá naquele reservatório. Então, ela vai ciclando na natureza e ela vai voltando para aquele reservatório e sendo utilizada novamente para fazer a transformação de energia cinética em energia elétrica, tá? Então, apesar dela ser renovável e da gente falar que ela é uma energia limpa porque não polui, né? Não coloca na natureza gases poluentes. Ela, apesar de ser renovável e limpa, ela vai acarretar alguns impactos ambientais e sociais. Como assim, Carol? Uma usina hidrelétrica, pessoal, ela vai ocupar um espaço muito grande, né? Um espaço tão grande que matas, florestas, elas podem se inundar. Aí é onde que causa impacto ambiental, modificando esse ambiente, tá certo? Fazendo com que alguns animais percam seus habitats, tenham que migrar para outros lugares e se adaptar a esses novos lugares. Isso tudo a gente fala que é impacto ambiental. E social? Social quando vai acontecer a mesma coisa com as pessoas. Por exemplo, em Janaúba tem uma barragem. Ela não é uma barragem de hidroelétrica, né? Mas ela é uma barragem que possibilita, por exemplo, a agricultura na nossa região. Quando essa barragem ela foi construída, aconteceu exatamente isso. Matas e até um vilarejo que existia ali naquele local foram inundados. Então, as pessoas elas tiveram que sair das suas casas, largar seus terrenos, seus animais e buscar um outro lugar para viver, né? Então, a gente vê aí na internet, se a gente pesquisar, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem algumas imagens da barragem de Janaúba no período de seca. E aí aparecem algum pedaço de casa, pedaço de igreja, tá? Que existia no vilarejo ali, tá certo? Mas no Brasil, como eu falei, a maioria da energia elétrica vem de hidrelétricas, que é renovável, né? Mas existem outros tipos de usinas também, além algumas que vão ser renováveis, como a eólica e solar, e outras que, além de não serem renováveis, vão acarretar
impactos negativos no ambiente, ou seja, os impactos vão ser muito maiores do que os das hidrelétricas, tá? Um exemplo delas é as usinas termoelétricas, tá certo? Nós vamos ver agora um pouquinho como que elas funcionam. Então, aqui eu tenho uma imagem de uma termoelétrica para vocês. Vocês têm uma imagem dela lá na página 46 do livro de vocês, certo? Então, como que essa usina funciona? Ela vai funcionar tendo como princípio o aquecimento de água, tá? Então, eu tenho aqui um aquecedor. Vai aquecer a água, que vai evaporar, que vai movimentar as turbinas, né? E as turbinas, o movimento das turbinas vão gerar eletricidade elétrica, que também vai ser enviada lá para a rede de transmissão, tá certo? Aquela água que foi esquentada, ela vai se condensar, esfriar e voltar para o rio, para o reservatório, para uma piscina de água. Vai depender do tipo de termoelétrica que nós estamos falando. Oi, Carol, é movimento cinético, energia cinética transformada em energia elétrica. E o impacto? O impacto está aqui, ó, no começo. O aquecedor, ele vai utilizar muitas vezes combustível fóssil, né? E o combustível fóssil, que é gasolina, que é querosene, que é diesel, todos esses aí são exemplos de combustível fóssil. Gás natural, todos são exemplos de combustíveis fósseis. Eles são extremamente poluentes, muito poluentes. E eles nem são mais utilizados. Algumas vezes, essas usinas termoelétricas, elas usam elementos radioativos. O que é isso, elemento radioativo? Elemento que se vazar, pode causar grandes danos à vida, não só animal, vegetal, mas a humana também. Por quê? Porque a radioatividade faz com que hajam mutações e muitas vezes negativas, tá? Então, e esses combustíveis radioativos muitas vezes eles são resfriados e se ocorrer vazamento, né, vai gerar muitas alterações, não só para os animais, mas também para os seres humanos. Outra coisa também que pode ocorrer aí, de ruim, é que muitas vezes esses condensadores que fazem esse resfriamento da água, ele não faz o resfriamento total. E muitas vezes ele também não aproveita aquela água quente. Ele derrama essa água quente nos rios. E quando isso acontece, modifica o habitat nos rios, né? E aí vai causar alterações no ambiente aquático. Por exemplo, existem alguns peixes ou plantas que precisam de uma temperatura ótima para viver. Quando essa temperatura aumenta demais, elas morrem. Então, isso causa um impacto muito negativo no meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e estudem bastante.